Muito bem. Quando se fala em família, a gente vai entender um pouco da necessidade de analisarmos um pouco a respeito como que foi essa construção da família como um todo. Porque se a gente remontar ao estado de natureza, nessa situação de tempos imemoriais, não existia a família do jeito que nós a conhecemos hoje. O que existia, naturalmente, era um bando, era um ajuntamento de homens e mulheres, né, que se vinculavam de forma fortuita, que se relacionavam atendendo aos seus instintos básicos de segurança, de alimentação, inclusive de procriação. Se vinculavam sem nenhuma vinculação afetiva, era quase que obedecendo unicamente o instinto animal. Então, esses bandos, esses grupos, essas tribos, vamos dizer assim, eles eram predominantemente nômades. Eles não tinham assim, nenhuma vinculação com o local em que eles habitavam. Eles eram predadores naturais, eles se alimentavam dos frutos que a natureza dispunha, se alimentavam de pequenos animais. Então, logo aquela circunstância não existisse mais, eles iam em busca de outras áreas para que eles pudessem continuar a sua atividade de alimentação e vida, né? Evidentemente que eles moravam em cavernas, grutas, é um estado de natureza. Pouco diferenciavam aqueles primeiros habitantes dos seus antecessores do reino animal. Evidentemente, depois, eles se tornaram sedentários na medida em que eles tinham condições de fazer um pequeno tipo de agricultura de subsistência ou domesticaram os animais e, com isso, eles puderam se estabelecer, vivendo da caça, da pesca e da produção daquilo que aquela pequena agricultura produzia. E com isso, as suas habitações já não precisavam mais da caverna, das grutas, e sim eram palhoças, eram palafitas, dependendo do local. Evidentemente que entre um e outro existiram a descoberta do atrito entre as pedras para o fogo, compreenderam a necessidade da pele dos animais para se protegerem do frio, etc, etc. Então, isso vai sendo construído ao longo do tempo até que a gente chegue, na atualidade, na situação da família nuclear, em que existe um pai, uma mãe, um homem, uma mulher, né, família nuclear, e os filhos. Nessa configuração, mesmo hoje, já tem uma certa modificação na conceituação de família, porque nós temos famílias homoafetivas, nós temos famílias em que uma avó é a que é a cabeça da família, é ela que cuida dos demais. Nós temos família que só tem uma pessoa, seja homem ou mulher, que resolve adotar uma criança, que isso é família. Então, tornou-se muito elástico esse conceito de família. Mas, como a gente vai estudar no conteúdo espírita, a gente vai entender que na questão 695 do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta interessante. Temos que lembrar que Kardec está fazendo um recorte da época de 1857, do lançamento do Livro dos Espíritos. E nessa pergunta, ele indaga aos benfeitores espirituais: será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? Então, quando ele fala casamento, ele não está pensando em bodas, festas, não, ele está pensando no casamento como união permanente de dois seres. Mesmo porque nas tribos não existia união permanente. Nas primeiras tribos, até tempos atrás, o que existia era poligamia.
era diversos casais, vamos dizer assim, se relacionavam sem a afetividade, sim, submetidos ao intenso domínio dos instintos. Então, isso só vai se dar quando há o regime poligâmico. Nesse regime poligâmico é que o espírito fala, os espíritos, né, dizem que a união permanente entre dois seres é um progresso na marcha da humanidade. E a gente vai entender o progresso porque ele vai perguntar, mas que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Os espíritos respondem, seria uma regressão à vida dos animais. O estado de natureza é o da união livre e fortuita dos sexos. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna. Ou seja, enquanto não vigia entre as pessoas um instinto de solidariedade, um sentimento de solidariedade, não era considerado como se fosse uma união permanente, porque sem solidariedade quase que não existe união. Então, ele vai adiantar que quando fosse abolida a adoção do casamento, ele regressaria, ou seja, o homem ou a sociedade, abaixo de certos animais que nos dão exemplo de uniões constantes. O pinguim, o cisne, a maritaca, são elementos que, ao se unirem de forma monogâmica, o fazem pela vida inteira. Então, Kardec vai trabalhar na 694, 695, essa questão do casamento como união permanente. Evidentemente, quando a gente vai falar sobre família, a primeira coisa que as pessoas comentam é o seguinte: ô Vitor, você que é espírita, o que é a família na conceituação espírita? E a gente já teve a oportunidade de conversar isso com outros companheiros que são profitentes de outras religiões. Porque se no senso comum é um pai, uma mãe, igual nós estávamos falando, com os filhos. Mas para o espírita, a conceituação que Joana de Ângeles nos fornece, ela vai dizer que família é a reunião de espíritos que têm vinculações entre si por necessidades e reajustes em compromisso para uma possível recuperação graças à reencarnação. É o cadinho purificador. Então, quando se fala que família é uma reunião e não uma união, significa que está sendo feita uma nova família, porque antes tinha uma, agora está se reunindo novamente espíritos que se vincularam em situações do passado e que estão reunidos para uma nova oportunidade de liberação de situações infelizes em que eles vivenciaram. Então, o conceito de família, antes de tudo, é uma reunião de espíritos em processo de reajustamento, de recuperação. E é por isso que a gente percebe que a maioria das famílias, todos nós que temos família, nós temos as dificuldades que uma família traz, porque nós estamos em processo de recuperação e reajuste. É vinculação de espíritos, e não um acaso fortuito em que fulano gostou de Beltrana, se casaram e tiveram filhos. Não, existe algo, existe uma lógica por trás disso, existe uma necessidade, existe uma programação para a existência de uma família. A pergunta 175 do livro Consolador, o Emmanuel vai responder a seguinte pergunta: o Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? Resposta:
O colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços, nos laços de família, reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Então, corroborando com o que Joana de Ângeles falou, nos laços reúnem-se aqueles que se comprometeram no além a desenvolver, agora na vida terrena, numa nova oportunidade, planos que eles fizeram para que eles pudessem solver as dívidas, né? No livro também, Vida e Sexo, Emmanuel vai falar na página 14, arraigada nas vidas passadas de todos aqueles que a compõem, a família terrestre é formada, assim, de agentes diversos, porquanto nela, na família, se reencontram normalmente afetos, desafetos, amigos e inimigos para os ajustes e reajustes indispensáveis ante a lei dos destinos. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Kardec vai falar: frequentemente o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Então está mais que claro, baseado nos livros da codificação e outros, que a família não é um ato fortuito. A formação da família obedece a uma instrução natural de um grupo de espíritos que se percebe em dificuldades para o seu processo evolutivo e solicita uma nova oportunidade através da reencarnação para que aquele conjunto de espíritos possam se reunir numa atmosfera terrestre, vamos dizer, num plano terrestre, para dar seguimento às suas dificuldades, para se reharmonizarem, reconciliarem, etc. Muito bem. Assim, cada um de nós passou por essa fase, nós que estamos reencarnados. Então, os benfeitores espirituais nos ensinam que quando a gente desencarna, a gente passa por um período de perturbação. Isso a gente observa também nos livros de André Luiz. Após esse período de perturbação, a gente entra num período de conscientização. E fica claro para nós, quando a gente se estabelece, se reequilibra, aqueles pontos em que nós deixamos a desejar, frente aos compromissos que havíamos assumidos antes de aqui reencarnarmos. Então, a gente observa agora, com essa clarividência, os erros que a gente cometeu, as oportunidades perdidas, o tempo gasto de forma infantil, etc. Isso para ficar nas coisas menores, fora aqueles grandes remorsos de acidentes, de roubos, de assassinatos, de corrupção, etc., que cada um sabe de si. Então, quando isso tudo é estampado, a gente fica, segundo os benfeitores, num afã, numa situação de querer retornar para nos livrarmos daquele peso que as culpas, os remorsos, etc., impingem a cada um de nós. Então, a gente solicita, e os benfeitores espirituais que nos atendem, os grupos familiares, né, programam determinadas situações para que esse grupo de espíritos possa retornar. Então, é feita uma reavaliação de erros, acertos, méritos e deméritos, e essas entidades chancelam, autorizam que aquele grupo possa retornar numa outra situação, com outras habilidades, com outras possibilidades, para desenvolver um projeto de sucesso no sentido de evolução espiritual. Assim, quem puder, depois fica aí a sugestão, quem puder ler a série André Luiz, principalmente com relação ao livro Missionários da Luz, o próprio Nosso Lar traz informações interessantíssimas a respeito da programação,
dos espíritos, os planos que são realizados, os projetos que são traçados para uma futura reencarnação, até chegar no famoso caso Segismundo, que está lá no Missionários da Luz, que é um exemplo clássico, né? Não significa que toda reencarnação vai se processar daquela maneira, mas o carinho dos benfeitores espirituais, o que planeja, quais os itens que compõem uma nova tarefa, estão todos expressos lá. Mas, geralmente, o que se constata em função de um plano de trabalho que um grupo de espíritos se predispõe a realizar aqui na Terra? O futuro lar onde vai reencarnar, geralmente a profissão, se vai casar ou não, ter o celibato ou não, o número de filhos, o gênero de morte, enfermidade de nascença, o tempo de vida física. Todos esses quesitos são levados em consideração pelos benfeitores espirituais e em função das nossas necessidades. Evidentemente que eu estou falando genericamente, porque um espírito superior, ele não precisa que os benfeitores auxiliem. Ele vai se programar para uma tarefa, porque ele tem condições para isso. E tem aqueles que não têm nem condição. Por isso que é feita a programação para eles, a revelia deles, porque eles não têm mérito para escolher e nem sabem, muitas vezes, que já desencarnou. Eles nem sabem onde estão. Então, esses dois ângulos, vamos dizer, de uma curva, eles são abolidos. Eu estou querendo dizer da generalidade, né? Muito bem. Quando se há esse projeto, quando existe esse projeto, os espíritos que coordenam as tarefas da reencarnação vão começar um processo para que aquela família possa ser avisada espiritualmente, porque elas já trazem um compromisso de receber como filhos determinados espíritos, 1, 2, 3, que estão vinculados afetivamente ou não, porque essa vinculação pode se dar através do ódio. O ódio é uma forma de vinculação. Então, a gente vai entender, por isso, muitas vezes, que um pai detesta o filho e não entende por quê. Ele tem uma raiva surda do filho. E isso se dá porque são inimigos entre si. Não é? E isso está muito colocado lá no livro Missionários da Luz, na reencarnação de Segismundo. Então, quando o casal, né, já está se vinculado afetivamente, começam a chegar aquelas programações que foram executadas no plano espiritual. A chegada daqueles espíritos que vão se corporificar como filhos. É um período de expectativas, de sonhos, em que o casal se engravida, o casal prepara o quarto da criança, etc. E fica a situação, será que vai ser assim? Será que vai ser assado? Já quer saber o certo? Começa a vivenciar uma situação interessante, que se for o casal espírita, mais ainda, porque ali a mãe e o pai já sabem que ali é um ser, é um espírito que está voltando, seja para auxiliar aquele casal, ou seja, para aquele casal redirecione aquele espírito que está renascendo. E assim é importante que se converse com a entidade que está sendo gerada como um menino ou uma menina, em que a mãe vai começar a ter pensamentos de ser bem-vindo, de pensamentos de paz, que ele foi bem desejado, etc. Né? Agora, de repente, quando nasce, vem algumas situações dolorosas de expectativa, já no próprio pré-natal, né? Vem situações não esperadas, ou seja, são aqueles compromissos kármicos em que necessariamente a gente tem que se ajustar com aquelas entidades que vão necessitar do nosso auxílio desde da pequena infância. Muitas vezes nós temos conhecimento, né, pelas leituras e pela prática da nossa existência, que determinados irmãos, a gente percebe nitidamente que são inimigos entre si. O que tem apenas como irmãos é a consanguinidade,
mas nenhum tipo de fraternidade. Essas crianças são inimigas, brigam o tempo todo, não há o mínimo senso de reconciliação, etc. As aversões naturais, isso é tão comum quando a mulher engravida, muitas vezes ela tem situações em que ela tem resistência ao marido. Mas não é porque ela odeia o marido, é porque o espírito que está reencarnando influi no psiquismo da gestante e a gestante passa a nutrir aquilo que o espírito reencarnante sente pelo marido, se eles forem inimigos. Ou seja, se a gente começar a pensar nas combinações, né, isso aí vai dar uma quantidade de respostas incrível, porque cada caso é um caso. Mas, geralmente, os núcleos familiares ocorrem dessa forma. Ninguém existe no planeta Terra que não tenha sido parte de uma programação, porque ninguém nasce no bico de uma ave qualquer, de uma cegonha. Existe uma programação e ninguém nasce fora do lugar que merecia estar, na situação que merecia estar, né? Muito bem. Aí vem no contexto familiar e principalmente no contexto espírita, a importância do período infantil. Porque quando se recebe espíritos que estão na faixa da infância, o espírito traz consigo toda uma bagagem de conhecimentos, de vivência, de sentimentos, de experiências frustradas ou felizes. Ele vai renascer com aquela bagagem. O familiar, né, ou o pai ou a mãe, que se detém a pensar na forma espírita de atuar, vai entender que aquele espírito necessita de ajustamento, necessita de orientação. Então, Kardec vai perguntar na pergunta 208 do Livro dos Espíritos: nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Ou seja, os pais exercem alguma influência no espírito dos filhos depois do nascimento deles? Ao contrário, os espíritos responderam: não é pouca influência, não. Bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Ou seja, aí abre-se a nossa perspectiva de compreensão quando os espíritos falam que a paternidade e a maternidade é uma missão. E a nossa falha será muito cobrada porque nós recebemos como necessidade do nosso próprio reajuste redirecionar ou direcionar determinadas entidades que nós favorecemos a queda deles para que nós possamos nos redimir. Quando a gente falha como pais, a nossa dívida é incrível. E por isso, nós vamos entender a necessidade de ter um ambiente doméstico assim, mais favorável. Por quê? Porque com isso a gente vai evitar brigas, discussões infindáveis, porque as crianças vão ouvir isso. Todo casal discute, isso é natural, todo casal tem suas divergências, mas que elas sejam no nível necessário para que dessa divergência haja um entendimento. Mas o casal que briga muito, as crianças sentem essa repercussão vibratória e vão sendo criadas neste patamar, nessa sintonia, e vão achar normal que isso tudo ocorra com eles também. A questão dos limites, né, de noção de limites, saber dizer não, saber, você não pode, você é isso, depois é o dia inteiro isso, né? Educar, explicando e vivenciando a importância da frequência das crianças a uma escola de evangelização. Estou me referindo agora para os pais espíritas, aqueles
que têm outras denominações religiosas, que façam dentro do seu âmbito religioso. Nada contra, ao contrário, né? Nós temos que incentivar que as crianças tenham uma percepção de espiritualidade condizente com aquilo que foi criado. Outra coisa, a terceirização que os pais fazem das suas obrigações, imputando aos colégios, às creches, às babás, a sua atividade fim, que é a missão do pai e da mãe. Então, a gente delega isso, terceiriza, são chamados órfãos de pais vivos, né? Tem que trabalhar isso. Então, quando a gente fala num ambiente doméstico mais favorável, é isso, é você conversar sempre, é você ouvir, é você ponderar dentro de cada necessidade. Existem situações que é mais difícil, existem situações que os filhos necessitam de uma dosagem da nossa presença com muito mais perseverança. No caso de uma criança já ter problemas desde cedo, problemas orgânicos, que é uma vigilância total em cima, a questão do amplo espectro que tem o autista, né? No amplo espectro, TDAH. Então, a gente vai tendo, assim, cada caso é um caso. Cada caso é um caso, né? Muito bem. Depois disso, entra no chamado período da adolescência. Esse período da adolescência, agora já os pais já estão mais acostumados, o fruto do trabalho desses pais no período infantil, agora que vai ter consequência boa ou má. Conforme for a atividade que os pais realizaram na infância, vai facilitar ou não o período da adolescência, 12 a 24 anos, mais ou menos. Então, no período de adolescência, é um período muito conturbado. Por quê? Porque o jovem, né, ou a jovem, no caso, vão passar por algumas fases interessantes. São as modificações nos aspectos biológicos, emocionais, sociais e espirituais, né? A modificação hormonal, os caracteres masculinos e femininos em formação, a voz do menino já começa a ficar mais grave, a menina já começa a ter a menarca, etc, etc. Esses hormônios que começam a inundar o corpo, dá uma formatação, vamos dizer assim, de vulnerabilidade, de inquietude no período da adolescência dos filhos, né? Porque até então os filhos se guiavam, vamos dizer assim, pelo pai herói, pelo pai forte, pela mãe, assim, que é a doce, que é a melhor mãe do mundo. É um período mágico, né? Agora aqui já não é. O critério de racionalização do jovem com relação aos pais já começa a se modificar, né? São os aspectos emocionais. Eles são inconstantes, os adolescentes, né? Muitos falam aborrecentes, mas na realidade, adolescentes são inconstantes, inquietos, questionadores, impulsivos, né? Por quê? Porque eles têm um conteúdo infantil ainda e estão penetrando no terreno da adolescência. Então, esse período claro escuro dos 13, 14, 15 anos é um período de muita contestação. Querem se mostrar não mais como criança, mas ao mesmo tempo têm comportamentos de criança. Então, há que se ter essa compreensão, que muitos questionamentos que eles fazem não é para afrontar o pai ou a mãe, ou a autoridade vigente da avó, do tio, seja lá quem estiver no comando daquele núcleo familiar. Mas é uma fase natural de afirmação. Daí a inconstância desse espírito que está nessa faixa da adolescência. E mesmo na faixa infantil, a gente já percebe nitidamente aqueles espíritos que são vingativos, raivosos, violentos, e aquela criança que ela tem dissimulada. Isso tudo os pais vão prestar atenção e vão redirecionar essa energia para uma situação mais ponderada. Evidentemente que não é fácil, né? Então, nos aspectos sociais, modifica-se tudo.
Porque o pai que era ídolo já não é mais. Agora você tem outros ídolos, porque você já faz parte de um grupo social, de uma gangue, vamos dizer assim, uma gangue no bom sentido, né? De um grupo de pessoas que adoram tal música, que adoram tal vestimenta, que adoram tal filme. Então, tem seus ídolos, né? Cada um tem o ídolo que elege em função da sua sintonia. E aí você vai substituir a sua ação social, o seu grupo social pela casa. A casa já não te atrai mais para os jovens, preferem mais a rua, ficar com os colegas, saem do colégio, chegam em casa, liga para o amigo ou para a amiga e fica conversando o dia inteiro. Ou seja, tem muito assunto, é uma descoberta em grupo, e aí começam uns problemas de verdade, na sua maior repercussão, porque existe aquela questão de você ter a noção de pertencimento. Quando você faz parte de um grupo, você legitima muitas vezes esse grupo pela a gíria que você usa, pela roupa que você usa, pelos gestos que você faz, pelos ídolos que esse grupo que você pertence tem, por isso tudo. Então você começa a ser parte de um grupo. Se você não fizer algo que o grupo faz, naturalmente eles vão afastar você. E como você quer ter noção de pertencimento, você abre mão muitas vezes de conceitos que você traz da sua casa e começam as experiências com as bebidas, com cigarro e outras drogas, né? Principalmente quem frequenta baladas assim de uma certa significação, para não usar outro termo, né? Então, o que, que ocorre? Conforme o grupo a que você se vincula, você vai estar sujeito a essa situação, né? Você tem que ter noção até onde você vai, sem medo de você ser excluído do grupo ou ser taxado de careta, ser taxado disso, daquilo, né? Então, é necessário muita vigilância dos pais, porque aí começam os problemas. Principalmente dos 12 anos para frente, realmente na adolescência, as drogas que estão dizimando a adolescência brasileira ou do mundial, o crack, cocaína. Hoje, né, as drogas estão tomando um rumo de facilidade de aquisição, já não há mais uma situação em que você possa ter controle, a não ser o quê? Conversar, observar o comportamento. Porque se você não fizer isso, daqui a um tempo, outros vão trazer a notícia onde seu filho está, com quem está andando, e você não vai ter mais acesso a eles. Então, é preferível que você tenha uma atuação que lhe é indevida na situação de ser considerado um pai ou uma mãe chata, mas essa é a missão. É para isso mesmo que servem os pais, para serem chatos. Porque é preferível você errar por, vamos dizer, numa situação de querer acertar, do que omitir-se. Porque não tem volta depois. A experiência mostra que quantas criaturas que estão em clínicas de reabilitação e quem conversa com seus monitores relatam a necessidade, muitas vezes, de não terem um não do pai, uma reprimenda maior, né? E aí que a gente vai entender que muitos jovens se rebelam e falam assim: eu não pedi para nascer. Eu não sei por que, entendeu? Assim, no sentido de querer afrontar. Pediram, sim, porque fizeram parte desse conjunto que optou, esse conjunto optou por reencarnar para numa situação de reharmonização. Então, esse discurso que eu não pedi, não pedi para nascer, ele é meio esvaziado nesse sentido. Vou tomar um pouquinho d'água aqui. E a gente percebe também isso com colegas que tiveram em seus filhos e que foram nos
solicitar algum tipo de ajuda nos nossos atendimentos fraternos, a conversa é sempre a mesma. Não deram tanta atenção enquanto eles tinham, os pais eram a autoridade moral, porque depois fica mais difícil. Os filhos não aceitam os adolescentes, né? Se bem que hoje em dia nós temos mais uma categoria, os adultescentes. São adultos no corpo, mas continuam a fazer tudo aquilo que um jovem faz. Não cresceram emocionalmente. Estão na síndrome do Peter Pan, né? Vamos dizer, de uma forma infantil ainda. E tem os aspectos espirituais. Porque no jovem, a glândula pineal, que vela, vamos dizer assim, a vida sexual dos jovens, ela vai se abrindo e, ao mesmo tempo, a libido, devido aos hormônios que o nosso próprio corpo vai jogando no nosso instrumento carnal, eles são fonte de captação espiritual das entidades. Os jovens também têm muita captação chamada parapsíquica, né? No dizer de Joana de Ângeles, porque é a glândula pineal, que é a glândula da mediunidade. Não significa que todo jovem é médium, não. Significa que essa glândula pineal tem a facilidade de captar as expressões espirituais e transformá-las em necessidades. Então, por isso que a gravidez na adolescência, por isso que tem muita situação de... antigamente se tinha a possibilidade de você conhecer uma pessoa do outro sexo na faixa da adolescência. Hoje, a questão da liberação sexual está muito mais avançada. Hoje você fica com duas, três, quatro, cinco pessoas e cada um vai estudando, cada um com quantas pessoas conseguiram ficar. É aquela competição, né? Evidentemente que eu estou tentando dar um colorido assim mais sério, mas isso tem outras implicações, né? Virgindade, etc, etc. Muito bem. Então, o que fazer quando os filhos são rebeldes e incorrigíveis, impermeáveis a todos os processos educativos? Como devem proceder os pais? Essa pergunta está no livro Consolador. Parece que deve ser um pai ou uma mãe, né, que não sabem mais o que fazer. Já envidaram todos os esforços para que aquela situação pudesse ser dirimida. Eles não sabem mais o que fazer. Como devem proceder os pais? Emmanuel vai responder o seguinte: depois de movimentar todos os processos de amor e de energia, depois disso tudo, no trabalho da orientação educativa dos filhos, é justo que os responsáveis pelo instituto familiar, sem descontinuidade da dedicação e do sacrifício, esperem a manifestação da providência divina para o esclarecimento dos filhos incorrigíveis, compreendendo que essa manifestação deve chegar através de dores e de provas acerbas, de modo a semear-lhes com êxito o campo da compreensão e do sentimento. Quer dizer, vamos dar uma tradução aqui, né? Depois que você movimentou tudo o que era possível, e mesmo assim os filhos estão nessa atividade de serem corrigíveis, de serem permeáveis a todos os processos de ajuda, é necessário que esse casal, no caso, é justo que eles esperem por uma situação da providência divina. E essa ajuda da providência divina, ela vai se estabelecer através das dores, para aqueles que estão neste processo. Porque eu frequento reuniões mediúnicas, eu trabalho, né, como um dialogador, antigamente falava doutrinador. E muitos jovens chegam, espiritualmente falando, né, se comunicam nas reuniões mediúnicas com problemas de drogas, que desencarnaram, inclusive, através de overdoses,
que desencarnaram em situações que eles não lembram, seja do acidente, porque estavam chapados. Então, e muitos deles falam o seguinte: eu não ouvi os meus pais. Eu não dava atenção a nenhuma coisa do que eles falaram. Então, fica aí a reflexão, né? Que é interessante a gente observar que, mesmo que a gente julgue que não há mais nada a fazer, mas continue, a não ser nos casos incrivelmente dolorosos em que você solicita uma internação judicial porque você não aguenta mais ver seu filho naquela condição ou a sua filha naquela condição, né? Então, a gente, geralmente, fulano está no Facebook, olha, fulana desapareceu meu filho e tal. E a pessoa fica pensando, onde estará meu filho? Em que lugar estará minha filha? É complicado falar assim, né? Muito bem. O cotidiano familiar é interessante, né? Porque se nós somos uma reunião de espíritos com compromissos entre si, vamos imaginar assim, o fluxo dos pensamentos de cada um. Eu não gosto do meu irmão, que não gosta disso, eu não gosto daqui, minha esposa não gosta. É um entrechoque de espírito contra espírito, de pensamentos que saturam de forma negativa o ambiente daquele lar, que, além de ter o entrechoque de cada um consigo mesmo, tem esse entrechoque de cada um com o outro, fora as pressões que cada um de nós recolhe na vida prática. Então, você tem o desemprego aí fora, você tem a pandemia, você tem o desânimo, você tem uma situação que você não sabe controlar, é o salário que não está legal, é o comércio que não está funcionando, é o medo disso, daquilo, a depressão. Esse conjunto de situações a gente assimila e muitas vezes a gente chega em casa e joga isso para a esposa, para o filho, para a filha. E eles já trazem também, porque tem que estudar agora em casa, né? Tem que fazer. Então, viver confinado é uma realidade diferente. Se a gente tiver uma noção de que o ambiente possa ser melhorado, vai facilitar tudo, evidentemente, guardadas as devidas proporções. A gente não vai cobrar, por exemplo, um exercício da paciência numa região periférica em que todo mundo mora num quarto. Não tem cama, não tem cozinha, não tem banheiro. A pessoa dorme no chão, comida com fogão a lenha. Então, é impossível, porque você não tem nem distanciamento, você não tem situação em que você vai escolher vibratoriamente o que conversar, porque o que impera ali é a necessidade de alimentação, é o medo da pandemia, etc. Né? Então, cada caso é um caso, mas eu estou colocando de forma geral para a gente ver o que é um cotidiano familiar, a desesperança, né? O problema com o filho drogadito, situações, filhos com problema de situação sexual invertido, que tem problemas, né? e que hoje está sendo tratado de uma forma mais digna. Então, isso tudo a gente tem que levar em consideração. A questão da igualdade racial. Isso tudo é uma situação que a gente está vivenciando. Então, muitos de nós, ao invés de nós procurarmos estabelecer uma situação de tranquilidade, a gente entra no mutismo, ou a gente se frustra, se irrita, né? A irritação hoje é uma coisa que está em primeiro plano, a irritabilidade, porque você fica numa quarentena, num lugar fechado, então você vai para um lugar, vai para o outro, faz uma coisa, não tem jeito. Aí dá uma vontade de sair na rua, não pode aquele negócio, porque as pessoas conscientes procuram obedecer aquilo que as instituições que têm maiores condições de fornecer elementos indicam. Então, a gente tem que participar disso, querendo ou não. É uma forma de estarmos num conjunto da família
Juiz de Fora na família brasileira e na família mundial. Então, começa no reduto do lar. Muito bem. A maioria das nossas relações de família são provacionais e expiatórias, as nossas uniões terrenas. Por quê? O nosso planeta é de provas e expiações. Não existe família perfeita. Não existe família totalmente feliz. Não existe uma situação. Existem famílias que administram melhor, compreendem melhor, vivenciam de uma forma mais tranquila. E para isso a gente tem que ter uma agenda mínima para com os participantes do nosso núcleo familiar. Então nós temos a questão do respeito, respeito ao outro. Não é respeito de falar, tem que ser obedecido, não. Se eu estiver estudando, se alguém tiver com uma música alta aqui do lado, a pessoa vai perceber que eu preciso estudar. Eu vou falar, por favor, diminua. Mas tem pessoas que não fazem isso. Tem filhos, tem outros. Então, estou falando assim, um respeito simples, né? A pessoa não gosta, é respeitar a individualidade do outro. O meu limite termina quando começa o limite do outro. Então, tem que ter respeito. Porque se não tiver respeito, não existe nada. Outra é o diálogo. Nunca deixar que as coisas resolvam por si mesmas. É preferível ter um canal de comunicação, de diálogo, porque isso vai ser importante no futuro. Desde criança, falar, olho no olho, conversar, e não ficar de mal, não conversar com o filho, etc. Calma, equilíbrio interior, paciência, suportar os infortúnios com resignação, tolerância. Eu chamo esses três aqui de CPT, calma, paciência e tolerância. Nós temos que tomar esses comprimidinhos todo dia de manhã. Levantou, tomou café, CPT, calma, paciência e tolerância. É o que vai fazer com que a gente não caia na paranoia que existe, não é? Lembrar, gentileza, porque isso diminui atritos. Por favor, ser gentil não custa nada. Trazer um copo d'água, levar ali. Isso vai desarmando situações, elogios, mas não é elogio barato. Ó, obrigado, ó, o almoço hoje estava. Não é porque para. Né? A gente tem que valorizar as situações, expressar o quanto gosta da outra pessoa. Eu não estou fazendo autoajuda aqui, não, gente. Eu estou pegando o que os espíritos falam. O Emmanuel, principalmente, naquela coleção Fonte Viva, Caminho, Verdade, está tudo aqui. André Luiz, pode parecer que é autoajuda, mas não é. Isso faz parte da convivência. É a convivência da família, é a convivência entre um outro grupo maior que é do trabalho, a convivência na sociedade. Isso vale, inclusive, para a convivência na casa espírita, que é a nossa família também. Então, e a gente tem que entender que essa questão do amor, eu vou até só fazer essa parte, porque esse esquema da família é muito grande. Aí tem a questão da separação, problema de idosos vivenciando junto com a família, porque o idoso tem uma característica diferente, inclusive tem um estatuto do idoso. Então, é uma outra abordagem. Eu vou fazer aqui mais uma observação para a gente encerrar a respeito do amor, né? Quando se fala em amor, as vinculações inicialmente tem sempre um misto de atração que a gente não consegue definir, mas a gente sabe que é aquela pessoa. Uma atração interessante, como se aquela pessoa tivesse um chip, alguma coisa assim. A gente bate o olho e romanticamente a gente fala que é amor à primeira vista, né? Isso, evidentemente que além dessa atração, tem uma situação do próprio compromisso que favorece esse tipo de atração. E a vinculação afetiva. Então, o que era um amor conjugal no início da relação, com a chegada dos filhos, começa o amor paternal, o amor maternal, são as diversificações do amor.
tem o amor filial de filho para o pai, tem o amor fraternal entre os irmãos, tem o companheirismo, porque no final da vida, esse amor daquele casal, que começou naquela paixão, formou uma família, e no final, quando ambos estão numa senectude, eles são companheiros, são irmãos, é um casal de espíritos irmãos. Não há vinculação física, carnal, de relação sexual, né? Há ali um companheirismo em que um se preocupa em colocar o agasalho no ombro do outro, toma cuidado que está frio ali e tal. É um companheirismo que um alimenta o outro. Esse companheirismo, esse amor, chamado companheirismo, alimenta. Então, são as gradações do amor. A gente não pode exigir que a gente seja aquele casal, no meu caso aqui, de 40 anos antes. Não pode. A cada tempo tem a sua estrutura. Tem a sua estrutura. Bom, gente, eu acho que eu já falei demais. A minha conversa era sobre esse assunto. A gente teria que abordar muito mais tempo. Eu agradeço a todos a paciência com que vocês me ouviram e peço a Jesus que abençoe a todos, onde quer que vocês estejam, que seus lares sejam amparados e protegidos e que seus entes queridos também recebam a contribuição dos benfeitores espirituais para que a gente possa levar à frente os compromissos que assumimos. Não falei aqui ainda de separação, né? Mas é uma outra situação que, quem sabe, um dia a gente volta a falar. Meu muito obrigado, que a paz de Jesus esteja conosco.